Hoje eu dei o primeiro passo para fazer uma jornada mais longa, num local, num roteiro, né? Diferente daquele que me é comum atualmente, que é bem colado à minha casa. Hoje eu optei por um roteiro mais longo, que exige um pouco mais de força, um pouco mais de perseverança. E agora eu estou exatamente no meio da jornada, que deve ser mais ou menos de 1h20, 1h25, talvez até 1h30. Mas eu dei o primeiro passo e um passo de cada vez já cumpri mais de 50% da jornada. E é bom que de quando em quando, como costumo dizer, a gente mude os roteiros, né? A gente mude as rotinas, mesmo as rotinas mais comuns e que parecem ser imutáveis, né? Tal tempo que persistimos naquela rotina, mas sempre é possível quebrar a rotina com um trajeto diferente, com um movimento diferente. Isso é bom para nos livrar do tédio, do marasmo que às vezes nos acomete e nos desanima. Então eu procuro todos os dias, à medida que isso é possível, né? Claro. E como também tenho o costume de dizer, esse é o meu lugar de fala, né? O meu lugar de fala é esse, isto é, de eu poder me agendar, me reagendar e às vezes distribuir tarefas ao longo do dia sem que nenhuma delas fique prejudicada. E fazendo isso sempre com muita consciência e com essa cadência, né, do um passo de cada vez. Essa praça onde eu estou aqui, o nome dela é John Lennon. Eu vou dar uma panorâmica aqui para vocês. Aqui eu vou seguir em frente. Ela é ladeada por casas antigas, aqui no Alto da Lapa. E ela foi denominada de Praça John Lennon lá em 1980, quando do assassinato desse Beatle, por mim tão querido. E aqui é um complexo de 3 praças. A John Lennon fica no meio das 3 e as 3 praças juntas dão um diâmetro de 2 quilômetros. Mas da minha casa até aqui dá em torno de 4 quilômetros. E como eu fiz uma jornada um pouco mais longa, eu penso que hoje eu consiga percorrer em torno aí de 9 a 10 quilômetros. E eu queria reiterar o tema que me chamou a atenção ontem, ainda antes de dormir. Fui dormir bem tarde, depois de ter me reunido com queridos
da Catedral da Reconciliação em Recife, liderada espiritualmente pelo meu amigo Alexandre Ximenes, um querido desde a década de 80, mas engolido, obviamente, por todos os noticiários e tudo que nos chega enquanto informativos. Eu procuro estar atento a tudo, mas me guardo o direito de escolher os fóruns onde comento, debato, emito minha opinião, enfim. Mas nós estamos vivendo um tempo tão estranho, tão complexo, tão duro, tão difícil, que alguns temas precisam de alguma forma vazar, e eu tento fazer com que o que vaza de mim, no que diz respeito a falas e escritas, não intensifique a dor de quem sofre e nem provoque dor em quem não está sentindo dor, ou constrangimentos, e se causar constrangimentos, que seja sempre para o bem, aquele constrangimento amoroso que nos interpela e vezes coloca-nos no nosso lugar, não é? Vezes nos diz o que nos cabe. Então, duas coisas, né? Dois temas. Primeiro, a maldade humana, né? A maldade humana. Ficaria aqui horas, certamente, tentando listar o que eu vejo de maldade humana hoje, provocadas pelo mal que carregamos dentro de nós, que, se não neutralizado pelo bem, ou no meu caso, que abracei a fé cristã, e a fé cristã propõe que o Espírito Santo habita em mim, e é o Espírito Santo que me convence do pecado, da morte, do juízo. É o Espírito Santo que me interpela constantemente, de modo que o mal que intento não é o que eu faço, embora cometa o pecado no pensar, mas não necessariamente no concretizar. Então, o mal que nos habita, uma vez sem controle, sem freios, sem limites, sem fronteiras, sem interpelações, sem constrangimentos amorosos, eles podem provocar o mal, e não poucas vezes pode provocar a morte de alguém. A morte de uma criança, por exemplo, a morte de um bebê, a morte de um menino, a morte de um adolescente, de um jovem, a morte de uma mulher, a morte de pais de famílias, a morte de avós. E é o que temos testemunhado nesses tempos. O mal sem controle, desenfreado, vezes não percebido ou vezes deixado para lá, porque há sinais sempre da maldade por perto, e não poucas vezes somos
omissos, perdão pelos somos omissos. Só posso falar por mim. Me mantenho calado, omisso, e o mal acaba tomando conta e trazendo aquilo que o mal e a maldade traz, que é o sofrimento e a morte, fazendo com que o ciclo de morte se estenda, a extensão da morte provoque dores e sofrimentos ainda maiores, e a única forma de conter o mal é com a bondade, não com o mal. A única forma de conter a maldade é com a bondade, o constrangimento da bondade, e não responder o mal com o mal, não responder a maldade com maldade. Se isso praticado por aqueles que têm uma profunda consciência a respeito de si mesmo e o quanto qualquer um de nós seria capaz de provocar o mal e a maldade de uma maneira tão absurda que sequer nos reconheceríamos quando dizemos do outro isto. Nossa, não imaginava que ele ou ela fosse capaz. Eu imagino que eu seja capaz de uma maldade tão grave, tão profunda, que talvez me arrependeria pelo resto da minha vida. E ela só não acontece. Ela só não acontece porque o Espírito Santo está em mim. Ela só não acontece porque eu tento me cercar daqueles que me provocam o bem, que extraem de mim o meu melhor e inibem o meu pior. E eu sou muito grato a Deus por esses que me ajudam a me conter na minha maldade e que me ajudam a buscar dentro de mim o bem e agir a partir do bem. Mas tudo isso é muito complexo, tudo isso é muito dolorido, tudo isso em tempos de radicalismo, de extremismos, de polarizações, de maniqueísmos, de pressupostos, enfim, não é uma tarefa muito fácil. Há que se constranger diariamente ao amor de Deus. Sim, ao amor de Deus, que ama a todos, sem nenhuma distinção. A outra questão é o ambiente político, econômico que vivemos, que em última instância tem como resultado a pobreza, o sofrimento de milhares e milhões. E eu tenho minhas opiniões, tenho meus pensamentos. Como costumo dizer, tenho meus fóruns particulares onde
expresso claramente aquilo que penso, mas sou muito cuidadoso em publicar o que penso, sem pensar muito. Mas estou numa ladeira aqui, aliás, faz tempo. Esse roteiro aqui é bem mais puxado. Mas ontem eu lidei mais uma vez com as decepções. Nesse universo de meu Deus, onde as forças que dominam, falando nesse ambiente terreno, nessa dimensão terrena, as forças políticas, econômicas e religiosas, elas provocam profundas decepções. Mas eu fui dormir aquietando meu coração a partir dessa percepção que tenho, que essas forças, elas dependem dos que as controlam, e quem as controla são seres humanos, e são seres humanos que, quando se dão conta, negociaram as almas, se desumanizaram e se deixaram envolver nas engrenagens políticas, econômicas e religiosas que a todos tenta nos seduzir na busca de bens pessoais, de interesses pessoais, quando na verdade o melhor ser humano que já esteve nessa terra não disse que não poderíamos estar no controle dessas forças, mas que nunca deixássemos nos escravizar por elas. Isto é, negociar a nossa própria alma para ver o nosso nome, ou o nosso pensamento, ou nossas ideologias, ou nossas vontades, nossos desejos ficarem em destaque. E para que isso aconteça, dar de ombros aos custos altíssimos, não poucas vezes a própria morte. Primeiro, a morte do ser, a morte do amor, a morte do afeto, a morte da ternura, a morte da compaixão, a morte da solidariedade, a morte da fraternidade, a morte desses valores que nos mantêm vivos e sãos, e inevitavelmente, cedo ou tarde, a própria morte, morte física, morte espiritual. Então, oi? Obrigado. Então, eu acordei hoje dizendo a mim mesmo, bom, não há decepção, porque só seres humanos comprometidos
com uma verdade acima de suas próprias verdades, podem exercer funções no mundo político, no mundo econômico, no mundo religioso, em áreas estratégicas, só poderão exercer estas funções com honra, com dignidade, com sentimento de partilha, de equidade, de justiça, se eles forem, isto é, enquanto seres humanos melhorados como gente, melhorados como pessoas. É impossível requerer de um ser humano que não aprendeu a ser gente, que não aprendeu a ser pessoa, que não aprendeu que o outro é irmão e que na comunidade é que há saúde, justiça, paz, prosperidade. Se o ser humano não for acometido destes sentimentos, dessas sensações, e se comprometer com valores eternos e não valores efêmeros, não há que se esperar que por causa de um cargo político, por causa de uma função econômica ou titulações religiosas, mesmo no ambiente das religiosidades, não dá para se esperar de seres humanos que não aprenderam ainda a ser gente, que estas funções, estes cargos, esses títulos lhes mude o coração. Um título não muda o coração, um cargo não muda o coração, um bem não muda o coração, um diploma não muda o coração. Não. A mudança do coração acontece a partir de um milagre que nós chamamos de conversão, no melhor sentido da palavra. No melhor sentido da palavra. Enquanto não há uma conversão em um coração de pedra para um coração de carne, não importa o invólucro, não importa o título, não importa a dimensão do poder e da força que se adquiriu por qualquer via. Lá na intimidade há um ser perverso, há um ser maquinando contra o bem, há um ser buscando sempre seus próprios interesses, há um ser pensando sempre em si mesmo, em detrimento de quem quer que seja. Então, para mim, não há decepção. Não há decepção. Por isso que sou daqueles que gosto, que prefiro as dimensões das itinerâncias democráticas em todas as engrenagens, as mudanças, as itinerâncias, as alternâncias de poder. Eu não aprovo nenhuma ditadura, nenhuma, nem as que acontecem no âmbito da família, nem aquelas que acontecem no âmbito das comunidades religiosas, nem aquelas que acontecem entre amigos, nem aquelas que acontecem nos variados universos da existência, na academia, na política, na economia, na ciência, enfim. Eu sempre serei pela alternância, pela itinerância
para que na alternância, na itinerância, haja a possibilidade de um dia aparecer um ser humano cujo coração é um coração convertido. Ok, um passo de cada vez. Para que isso aconteça é bom dar o primeiro passo, e eu espero que cada um de vocês saibam aonde estão, para onde querem ir, e tenham a coragem de dar o primeiro passo e fazer a jornada um passo de cada vez. Um beijo para todos vocês.